Obrigado, deputada. Bom dia a todas e a todos presentes que nos assistem aqui presencialmente, né? Presentes aqui e telepresencialmente também, né? Quero fazer aqui um cumprimento especial aos que me antecederam. É difícil falar depois de vocês. Vocês realmente mandaram muito bem aqui, né? Cumprimentar essa mesa aqui, o que faço em nome da deputada Érica, fazer um elogio, deputada, à sua iniciativa de chamar essa audiência pública, né? E dizer que eu gostaria de estabelecer aqui talvez dois eixos, né, de apresentação. Um deles é dizer que eu pessoalmente entendo que são indissociáveis o direito à sindicalização, o direito à negociação coletiva e o direito de greve, tá? E dizer, o segundo eixo seria dizer o seguinte, que dentro dos três poderes da República, o poder, se você fizer uma comparação com aqueles cavalinhos lá do Fantástico, o poder legislativo, na cronologia do assunto, né, do tema da negociação coletiva, o poder legislativo ele está ali na liderança do Campeonato Brasileiro, o executivo ele está ali classificado para Libertadores e o poder judiciário ele está na zona de rebaixamento, né? A gente vai mostrar isso aqui rapidamente. E é homenagem, inclusive, a essa vanguarda que a gente tem entendido, pelo menos historicamente, dentro do Legislativo, né? Lógico que tudo pode mudar, espero que não mude. Eu gostaria, deputada, de presentear, na verdade, a deputada com esse livro aqui, de autoria do Cine Receita, é um livro publicado em 2018, né? Que mostra que, por gentileza, que mostra que o Cine Receita já vem estudando sobre esse assunto há vários anos, né? Esse livro, ele foi decorrente, inclusive, do projeto de lei, que já foi comentado aqui anteriormente, né, de autoria do senador Anastasia, que foi aprovado nas duas casas, mas que, infelizmente, foi vetado pelo Poder Executivo e, infelizmente, não houve derrubada de veto também do Legislativo. Pois é. E digo o seguinte, que quando eu falo que o Legislativo está ali como é que se diz, na vanguarda desse debate, eu quero dizer que na história, né, vamos lá, a Convenção 151, ela surgiu em 78, ou seja, 48 anos, né, mas não são 48 anos que o Brasil faz parte ou que ele aprovou essa resolução. O Brasil só veio aprovar essa resolução em 2010. 2010 ele aprovou e ele só internalizou em 2013, né? E de lá para cá não houve a regulamentação. É por isso que eu digo que o Congresso, né, o Legislativo, ele anda, né, um pouco à frente e o Executivo ali na zona das eliminatórias, digamos assim. E o que é que nós vimos de lá para cá, né? Nós vimos exatamente o Legislativo no projeto 31 de 2015, né, dando um passo inicial, o Executivo vetando, e aí foi muito feliz a menção de que lá em 1990 o Legislativo aprovou também a negociação coletiva, foi comentado pelo nosso Jean, e houve realmente, e aí vem o Judiciário julgando uma ADI proposta pela Procuradoria-Geral da República, julgando inconstitucional. E na sequência desse julgamento do STF, veio também um projeto de lei que revogou esse dispositivo, né, lá de 1997. Né? Então, a gente vê que esse projeto de lei de iniciativa do Executivo vai e vem. Quando eu digo que a negociação pública, junto com o direito de sindicalização, o direito de greve, eles são indissociáveis, é exatamente porque concordo com o meu colega João Paulo, os sindicatos e a própria norma que internalizou a OIT no Brasil, ele estabelece, né, quem são os sindicatos e quem são os trabalhadores empregados, na verdade, das autoridades públicas. Né? Ele fala que os empregados são empregados da CLT e servidores públicos, vinculados ao regime geral, o regime jurídico único, e que as entidades associativas
para fins de negociação coletiva, seriam as entidades do artigo 8º da Constituição Federal, que são os sindicatos. A negociação coletiva, ela vem com o intuito de evitar a questão da greve. O Poder Judiciário, que está ali na zona de rebaixamento, ele, no mandado de junção, ele acabou legislando e dizendo que o direito de greve, que é uma norma de eficácia contida, uma norma constitucional de eficácia contida, ele acaba restringindo esse direito de greve, mandando aplicar a lei da iniciativa privada. Só que na lei da iniciativa privada diz que, frustrada a negociação coletiva, está estabelecido o direito de greve. E o judiciário ele não explica como é que se faz essa negociação coletiva. E mais adiante, ele inclusive, se posiciona contra a negociação coletiva no serviço público, né? Num outro posicionamento do Poder Judiciário, ele fala que o direito de greve ele continua sendo plenamente exercido, plenamente não, sendo um direito exercível, mas ele diz que determina que o poder público corte o ponto dos dias de greve, salvo se for por conduta ilícita, isso já foi comentado aqui anteriormente, por conduta ilícita do próprio chefe do Poder Executivo. Mas que conduta ilícita seria essa? Daí a importância de, nessa regulamentação da negociação coletiva, deputada, deixar muito claro que o descumprimento de um acordo firmado se configura uma conduta ilícita capaz de greve sem corte de ponto. Isso tem que ficar muito claro. Senão, vai ficar o patrão julgando, né, como o caso dos oficiais de justiça, julgando o próprio empregado. E uma outra coisa, já concluindo, é dizer que o direito de greve, o colega que me antecedeu agora aí dos controladores de voo falou muito bem sobre isso, para as atividades essenciais, pode até ser estabelecido uma quantidade mínima, contanto que não desfigure o exercício da greve. Né? A depender da quantidade mínima estabelecida na regulamentação, isso pode realmente desconfigurar o direito à greve efetivamente. Então, são alguns pontos que a gente leva aqui em consideração. A preocupação com o comportamento do Poder Judiciário, realmente, ela prevalece, né? Deve ser um nível de preocupação. No veto e nos posicionamentos anteriores, falou-se em vício de iniciativa, falou-se em vinculação, e mais um ponto que tem que ser estabelecido nessa negociação, nessa regulamentação da OIT, é que a negociação tem, sim, que vincular o chefe do Executivo. Como não? Nas premissas que foram apresentadas pelo MGI, infelizmente o Bucar já saiu da plenária, mas estabelece que não vincula o chefe do Executivo, as autoridades. Mas perceba, os trabalhadores, os sindicatos, os trabalhadores representados pelos sindicatos estão negociando com os ministros, com as pessoas indicadas pelo chefe do Executivo. Como é que o chefe do Executivo não pode estar vinculado? Naquilo que não depender de reserva legal, exemplo de remuneração, o chefe do Executivo tem que implementar imediatamente. Naquilo que depender de reserva legal, logicamente, ele está vinculado a encaminhar um projeto de lei. Né? E só para concluir, deputada, com relação à data base, aí eu falo mais uma vez na crítica do Poder Judiciário, né? A Constituição manda o reajuste anual para manter o poder aquisitivo da remuneração dos servidores. A gente tem assistido vários governos que não encaminham o projeto de lei de reajuste anual. Ventilou-se um leading case no Judiciário de ação indenizatória e o STF fixou o seguinte, que a ação indenizatória por não apresentação de projeto de lei de reajuste anual, ela até pode ser efetiva, contanto que o Poder Executivo não justifique o não encaminhamento de projeto de lei. Nós temos assistido vários governos que não encaminham projeto de lei de reajuste anual, não justifica e, mesmo assim, essas indenizações não têm acontecido perante o Judiciário. Então, a database é importante, a vinculação do Poder Executivo naquilo que foi acordado é fundamental, estabelecer quantitativos mínimos na regulamentação da greve, que não desconfigura o direito de greve, é fundamental, e estabelecer também que o não cumprimento de um acordo firmado se justifica uma greve sem corte de ponto por conduta ilícita de quem firmou o acordo e não cumpriu. É isso, deputado. Muito obrigado.